ela tem abalos bastante graves, nítidos e preocupantes, especialmente nessa temática do poder judiciário, porque aparece na acusação ao Lula atores que, pela regra constitucional, eles têm que ser figuras que se atenham ao enunciado da lei, ao direito do processo, presunção de inocência, necessidade de provas. Eles manifestam: eu não tenho provas, eu tenho convicção. Isso vira uma condenação e até linchamento que é executada por uma emissora de televisão. Então você passa anos com uma enorme confusão em toda a sociedade, a pessoa se divide: olha, mas o Lula, ele foi o único presidente que se voltou para os pobres e fez políticas de inclusão na universidade, defendeu a universidade pública, etc. Tal, mas parece que ele também rouba, parece que ele é ladrão. Então, nesse aspecto, nós podemos dizer: o Brasil, ele tem democracia. Agora, o conceito de Estado democrático de direito é que ele está bastante fragilizado. E ligando com eleições, especialmente, a gente tem esses grupos de convivência que a gente vai fazer, eu tenho vários, um almoço por semana, um almoço por mês, quinzenais, arranjos para poder ter convivência com amigos e troca de ideias fora da bolha. Um deles é com o Paulo Sérgio Pinheiro, meu grande amigo, irmão, o Alencastro e o André Silva. E ali nesse grupo, não vou dizer quem, por razões éticas, mas tinha dois muito na linha de que não vai ter eleições. Não vai ter. Né? É verdade que nas últimas vezes eles já estão mais... eu estava na posição de que não vou dizer que vai ter, mas assim, não ter eleições seria uma demonstração tão cabal, uma confissão do golpe, porque os atores interestados, eles se regem por essas ideias. O que é a democracia? É ter eleição. Definição schumpeteriana e minimalista. Nós estamos dizendo: é um golpe, houve um golpe, houve um golpe, houve um golpe. Minha querida amiga Flávia Piovesan vai lá em Genebra para dizer: não houve golpe. É um impeachment constitucional, etc. Tal. A suspensão das eleições é uma confissão de que as regras estão... Por quê? Não é problema de não ter eleição. Você vai improvisar com esse legislativo, esse aí, né? O liderado pelo Eduardo Cunha e pelo Marum. O Marum não tem a menor capacidade de ser o que ele é um teleguiado do Eduardo Cunha. Quem conhece ele lá no Mato Grosso do Sul, etc. Então, ele é o Eduardo Cunha preso, que através dele continua articulando toda a relação com Temer, o que aprova, o que não aprova, tensiona, não tensiona. Segundo, eu sempre acreditei que o Alckmin não ia ficar com essa figura relegada que ele foi até a semana passada. Que num certo momento haveria alguma coisa que acabou acontecendo agora. Ou seja, uma união do Centrão, que o Ciro tentava atrair com ele, dando mais tempo de televisão. E provavelmente virá o candidato da Globo. Então, numa eleição, vamos dizer agora, em que o que assusta é a presença do Bolsonaro. E, a bem da verdade, quero prestar homenagem aqui ao ex-presidente da Fiesp, Horácio Pilo, que na semana passada fez a primeira declaração pública de um peso pesado da elite empresarial brasileira, dizendo: Bolsonaro não. O problema de Bolsonaro é civilizatório. Especialmente os operadores do mercado financeiro estavam fazendo eventos com o Bolsonaro de tirar foto, de aplausos, interromper 10 vezes durante uma palestra. Vocês já pararam, tiveram paciência para ir para a internet e começar a ver os YouTubes de Bolsonaro já, o discurso dele? Façam isso. É imperdível. Quer dizer, algumas vezes, inclusive, com pessoas, né, questionando. Um deles estava a própria Miriam Leitão, não sei o quê, lá atrás. O estupro, as acusações que fez sobre a Maria do Rosário, né? Faz isso agora,
poucos dias, você pega uma criança de 3 anos no colo e ensina a criança a fazer o gesto de uma arma e fala: eu vou distribuir um fuzil para cada produtor rural. Ele estava querendo dizer, para cada fazendeiro. O produtor vai ter que entregar para toda a agricultura familiar, para o MST inteiro, entendeu? Isso acho que ele não ia fazer, né? Então, claro, bom, aí entre nós, dá um Lencastre, professor da Sorbonne, médico, que viveu lá, fala: olha, quem for para o segundo turno com o Bolsonaro ganha dele. É a aposta que eu faria também por aquilo que move o cientista político, que é racionalidade. Só que a racionalidade no Brasil, ela está sub júdice. A racionalidade no Brasil, no golpe da derrubada da Dilma, a burguesia brasileira fez coisas contra os interesses econômicos dela. O ódio político, o ódio ideológico, a ideia de que não pode deixar esses caras, explicável apenas pelos 330 anos de Casa Grande Senzala. Não há nenhuma outra escravidão no planeta que tenha a importância que a escravidão teve na Constituição do Brasil. Mas nem na Roma Antiga, nem no Egito, nem na Babilônia, nos Estados Unidos a escravidão era do algodão, no Mississippi, no Sul. A população ainda hoje é 10% afro-americana. No Brasil, durante 330 anos, 90% da produção é escrava. Ou seja, era um país dessa lógica. Isso está impregnado no genoma da elite. Quer dizer, reforma trabalhista não é por uma esperteza neoliberal que podia estar presente no Peru, na Colômbia. Eu cansei de ver campanhas presidenciais desses 4 anos, no hotel que eu estivesse, eu ligava a televisão para ver um pouco a conjuntura local. Era cada candidato presidencial ameaçando, ou propondo, a eliminar mais direitos trabalhistas. Essa era a luta eleitoral entre meia dúzia de candidatos na Colômbia, no Peru, assim, onde se fosse, em Honduras, na Guatemala. Não, comigo eu vou tirar deles tudo para atrair investimento estrangeiro, investimento norte-americano, né? A desregulação. E com o Alckmin se tornando um candidato minimamente viável, se trata o Ciro e tendo na mão a alternativa está claramente esboçada, que é a inabilitação do Lula, ainda sobrará para o Lula, se fosse salvo milagre, né? E que por alguma razão jurídica reconstituída se conceda o direito do Lula ser candidato. Não tem segundo turno, esse é o problema. O PSDB sabia, e entre eles, especialmente uma pessoa que cometeu um crime de lesa biografia, chamado Fernando Henrique Cardoso, que sem o sinal verde dele, o impeachment não seria operado pela pantomima de um Eduardo Cunha, ou do Bolsonaro votando em homenagem ao Ustra, o maior chefe da tortura no Brasil. O impeachment foi aquele espetáculo grotesco da admissibilidade para Eduardo Cunha, mas quem promoveu foi o PSDB, com Anastasia, presidente, com o Aécio Neves, em nome da moralidade pública e contra a corrupção, e mais o José Serra, e mais o Aloysio Nunes Ferreira. Ali o PSDB fez, e eu tenho amigos no PSDB, enquanto podia mandava recado. Por que o PSDB não espera as eleições? O governo Dilma está perdendo força, aprovação a cada dia. Na CUT, a discussão nas CUT se tornaram infernais, porque era metade querendo partir para a guerra contra a Dilma, pelas medidas políticas, pelo não sei o que. Aqui no meu sindicato, a gente ia para a Volkswagen e a FAB falou: não, vocês têm que optar, ou vocês vão defender a Dilma ou o interesse da categoria. Foi assim que aconteceu. Sabe por que não podia? Porque tem Lula no Banco do Reserva. Então, esse Lula é, como diz a ópera, croceria delícia, né? Ele é a cruz e é a solução também. Quer dizer, então aí era a cruz. Então eu tenho que fazer impeachment, porque senão o Lula disputa e ganha. E ganha. O Lula ganha a eleição em primeiro turno, com Rede Globo ou sem. Então se torna uma equação praticamente impossível deixá-lo ser candidato. Quebraria qualquer ideia
Agora, eu acho que pode acontecer de o Lula, lá no último prazo eleitoral, reconhecer que, olha, então, extintas todas as possibilidades, queriam, inclusive, eliminar já o MBL, fez uma ação e a Rosa Weber freou. Não, espero o dia 15 de agosto. Dia 15 de agosto o Lula é registrado, ele é candidato. Por um dia, por 2 dias, por 5 dias, por 10 dias, eu não sei. Vai depender do respeito a prazos legais, até ela ter uma decisão, que se for pela lógica, tende a ser uma decisão para que ele não seja candidato. Ele pode indicar, por exemplo, Fernando Haddad, Celso Amorim, e as pesquisas mostram de uma maneira sustentada que o Lula tem 30% de voto e o nome que ele indicar tem 17%. E os outros 13% querem ver quem é o candidato para ver se confirmam o Lula ou não. Todo mundo quer ver se tem Lula no outro candidato. 17% ele vai entrar embolado estatisticamente com o Bolsonaro, que começa a ser desidratado, com o Alckmin, que vai ser hidratado pela Rede Globo, por essa aliança com o Centrão, o noticiário positivo que vai haver contra ele, a favor dele, e pela blindagem que vai haver no judiciário contra, porque se a Lava Jato fizesse com o PSDB metade do que foi feito contra o PT, inviabilizaria totalmente o Alckmin. Porque está aí, Rodoanel tem autos no Siemens, tem envolvimento de parentes diretos, pessoais, mas se presume, tudo que eu falei aqui, que o judiciário não vai fazer isso. E a minha garantia de que o Bolsonaro não se elege de jeito nenhum, também ela tem que ser colocada sob suspeita pela irracionalidade do país. Hitler foi eleito numa eleição em que ele teve 1/3 dos votos. E 2/3 dos votos foram para a esquerda. A esquerda dividida entre 1/3 social-democrata, 1/3 comunista, um atacando o outro como inimigo principal. E o Hitler saiu da eleição com um tiquinho a mais, então a direita de 1/3 se sobrepôs a uma esquerda eleitoral de 2/3. O presidente podia nomeá-lo ou não, vacilou um pouco, acabou nomeando, e em poucos anos ele desmontou tudo aquilo e começou a escalada nazista que nós já conhecemos. Então, sobre eleições, eu queria dizer essas coisas, dizer que, de qualquer maneira, um drama, 2 dramas da eleição que eu quero alertar aqui, para ver o que vocês, como cidadãos, cidadãs, podem fazer, é que não é só a eleição presidencial. Ali haverá eleição dos legislativos. E realmente a chance de aparecer um legislativo que seja minimamente melhor do que o atual é pequena. A famosa lei ou maldição de Ulisses de Guimarães. Cada eleição ele falava: não existe o menor risco do próximo legislativo ser melhor que o atual, né? Pelas regras do sistema, pelo jogo, e agora, inclusive, no novo fundo partidário, até nos partidos da esquerda, tem uma onda de que o dinheiro tem que ser aproveitado para a campanha dos que já são deputados, né? O que tiraria todas as chances dos mais jovens, as chances da renovação. Por último, havendo eleições, é a minha aposta, no dia 1º de janeiro vai tomar posse um presidente, uma presidenta profundamente cercado. No caso do Lula, se tomar posse ele, de processos judiciais, vai ter assim uma avalanche, todo um debate sobre se ele podia ser candidato ou não podia, mais um recurso, mais 2, mais 3. O problema do apoio parlamentar, o problema da mídia, que ela vai de novo agora engrandecida querer consolidar o seu papel de ator político por excelência. O jornalismo é secundário. Quer dizer, o jornal pode editorializar uma notícia, ele não pode simplesmente dizer, ele não pode ter uma caravana do Lula pelo Nordeste, o impacto fabuloso que teve, e a Rede Globo ignorar. Não pode. Isso não é jornalismo. Deixou de ser mídia e passou a ser um órgão político, partidário, eleitoral, etc. Tal. Então,
preparem-se para uma crise que não vai terminar no dia 1º de novembro, de dezembro. Né? Quer dizer, até conversando com um amigo diplomata, Alexandre Parola, que foi porta-voz do Fernando Henrique, foi porta-voz do PEM, e agora é o presidente da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, TV Brasil, e a TVT é coligada, associada. Ele chamou atenção para isso. Paulo, ainda vai seguir mais um ano, mais 2 anos, nesse processo, é começar a nascer no contrafluxo a ideia de que, olha, do jeito que as coisas estão, não pode continuar. O Brasil precisa de retomar diálogo, por isso que é tão importante, Antônio Cândido, é sempre do diálogo. Né? Você romper bolhas, você chegar para o Coxinha e falar, meu amigo Coxinha, não me xingue, explique os seus argumentos e ouça o meu. Né? Eu quero conversar com você. O diálogo está bloqueado. Se eu sou do PT, se eu sou de esquerda, se eu sou do sentido e tal, eu sou bandido, eu sou ladrão, eu sou petralha, assim, e com coisas ilimitadas. Vocês conhecem, deve conhecer o tema da Escola Sem Partido. Então, o que falarão de nós aqui, como professores, alunos, que organizaram o evento, que foram lá fazer a cabeça dos alunos, do comunismo, a favor do aborto e a favor da exigência de que os presidentes da República têm que ser gay ou lésbico. Entendeu? O grau de distorção. Obrigada, Feliz. Dado o adiantado da hora, vou colocar mais 2 questões, uma mais ainda voltada para o nosso Brasil e outra para o contexto internacional. Então, Mariana Franco diz o seguinte: no último ano, 71 defensores e defensoras de direitos humanos foram assassinados no Brasil. Neste ano, presenciamos com indignação a execução da vereadora Marielle Franco, ainda sem solução. Nesse sentido, qual o papel do Estado brasileiro em relação à proteção dos defensores e defensoras de direitos humanos e quais os principais passos a serem dados a partir de agora? Aí já no embalo, né, aproveitando a segunda questão, que não foi identificada aqui, a autoria não é identificada, pela fragilidade atual dos direitos humanos, praticamente em todos os países, podemos pensar que o regime internacional de direitos humanos está fadado ao fracasso? Seria necessário construir um novo acordo ou regime com uma nova estrutura punitiva aos Estados? Pela fragilidade atual dos direitos humanos, praticamente em todos os países, podemos pensar que o regime internacional de direitos humanos está fadado ao fracasso? Seria necessário construir um novo acordo ou regime com mais estrutura punitiva para os Estados? São 2 questões muito importantes, bem feitas, difíceis, fácil de resolver. A Mariana, aí. E é Franco também, né, como a Marielle. Responsabilidade. Olha, é isso. O caso do Brasil, o caso da Colômbia, tremendo, nesses últimos meses, assim, as lideranças de direitos humanos estão sendo executadas, assassinadas. O caso da Marielle é gravíssimo. Vocês perceberam que a Globo, ela quis se apropriar da Marielle, né? Ela passou vários dias assim, como não, Marielle é minha, não sei o que, não. Mas ele vai passando, não tem uma palavra de indignação, e no vazio das investigações não se chega a nada, quando há evidências concretas. Esse cara que ameaçava ela na tribuna, né? Mais ou menos algumas coisas que já. Então, está se armando o que a gente já sabe, que foi feito em tantos outros casos. Você arma, etc. Daqui a pouco aparece alguém que é responsabilizado e é jogado aí numa prisão para ficar 1 ano preso, provavelmente alguém que não tem nada a ver, não é mandante. E isso é muito preocupante, porque, de fato, o ataque à democracia, ela vai mobilizar mais a reação dos militantes. E na ótica, e a minha, e imagino de vocês, processos históricos são irreversíveis. Você não reverte o processo histórico. Você faz uma outra política contrária, começa a eliminar. Agora, ninguém vai tirar do militante sem teto, que segue o Boulos,
do militante sem terra que segue o STED, do estudante que participou de uma entidade de organização do ProUni, a visão de que houve um momento no Brasil que foi diferente. Estamos num tempo desse momento, isso aqui é um tempo. Eu perguntava para o Jorge agora, e de onde vem um pouco essa referência que eu tenho, por onde eu ando, toda vez que eu ouço falar em Universidade Federal do PC, é excelência. Quando já podia haver aqueles ataques para dizer, não estão fazendo um bom sistema. Ou seja, sabe que aqui se faz coisas como essa e não tem como atacar. Então, alguma regra, receita que vocês estão sabendo aplicar bem. Então, esse militante dos movimentos populares, ele não vai aceitar a nova regra, a regra Temer. Falar, você falou, está falado, acabou, eu desisto da minha luta. Ele vai passar um período que ele está passando de redefinição de rumos que é absolutamente compreensível. Para quem queria do PT uma reação mais forte do movimento popular, do que está acontecendo, por que o povo não reage mais? Não reage mais também porque o nosso discurso durante um longo período de governo foi um discurso que mais ou menos ia na linha de que não, o governo faz as coisas, né? Então não é preciso agora pressionar tanto, os melhores quadros têm que ir para Brasília para participar do governo, os melhores quadros não têm que ficar no sindicato, não têm que ficar lá. Não, isso é um erro de concepção que levou a uma situação em que o movimento social, a cidadania, também demora um período de reaprendizado. São culturas políticas. Não, peraí, a regra agora é essa mesmo? Primeiro, não vai ter golpe. Vai ter. Eu, pessoalmente, um ano antes, eu acreditava que havia a menor chance de impedir o impeachment. Porque há uma confluência de fatores internacionais, ciclos políticos, a política é feita de ciclos. Você não cresce 10 anos no sentido de fortalecimento dos direitos humanos no Brasil. Foi mais do que 10. Porque no Fernando Henrique nós tivemos avanços dos direitos humanos. Falei agora de Paulo Sérgio Pinheiro. A adesão do Brasil a várias das convenções de direitos humanos é Fernando Henrique. O reconhecimento da Corte Interamericana. Então houve avanços e esses avanços deslocam camadas tectônicas da sociedade que se reacomodam. E a recomendação vem dessa maneira, violenta, tosca, burra, do ponto de vista de um capitalismo inteligente. É burro isso. Qual é o melhor ambiente para a empresa capitalista? Vai lá e leia o Instituto Ethos de Responsabilidade Social. O melhor ambiente é de uma sociedade com mais educação, com mais saúde, com mais equilíbrio urbano, com mais consumidores, com mais salário, todo mundo ganha mais. É a Suécia, é a Alemanha. Então agora se vai trabalhar, se está trabalhando arduamente pelo retorno à ideia de uma sociedade de 1/3. Tem 200 milhões. Com 70 milhões a gente constrói um belo Brasil. Sem 140. Que dá para construir sim. O Brasil dos shoppings, o Brasil dos grandes clubes, dos restaurantes, da Rede Globo, etc. Tal. O problema do desafio da democracia é não. Se tem 210 milhões, tem que ser para 210. E nós temos que fazer isso. Aqui no governo nós tínhamos um organismo que, confesso, nunca teve o apoio todo que precisava de um organismo permanente de defesa dos defensores de direitos humanos. Tem dificuldades conceituais, quem é defensor, quem não é defensor. Então, há figuras que são indiscutíveis. Dorothy Stein. E há figuras que não. Ele é um advogado que defende direitos humanos do Espírito Santo. Aí vinha lá alguém do Espírito Santo para trazer um catatal de documentos. Mas ele também faz advocacia privada, ele também defende esse interesse. Então, não é fácil. Mas na caracterização, você precisava de ter programas de proteção. E programa de proteção, eu tive dificuldades com a governadora do PT.
do Pará. Ela suspende a segurança que o Programa de Proteção do Defensor de Direitos Humanos dava para pessoas ligadas à justiça. Eu falei, governadora, corre o risco de ter um assassinato aí. Mas é porque eu não tenho mais recursos na polícia. Pede para o tais sujeitos que ele mandar mais força nacional para cá, daí eu faço. Então, se no PT tem isso, você imagina na hora que chega num governador do estado ligado ao agronegócio, não vou poder dizer quem é, que eu visitei, para pedir o apoio dele para o programa de combate ao trabalho escravo. E tinha lá um coquetelzinho em que a esposa de secretária chegou para mim e disse, eu queria muito conhecer o senhor, porque eu gosto muito da dona Marisa, e a dona Marisa fala muito bem do senhor. Porque o pessoal daqui dos direitos humanos é fogo, viu? Aconteceu um estupro aí, mataram uma criança, um adolescente, não sei quantos anos. O senhor acredita que às 2 horas da madrugada, quando o bandido chegou no distrito, a turma dos direitos humanos lá já estava lá para proteger ele? Eu falei, pois é, minha senhora, vê como a nossa vida é dura, né? É uma pessoa que a gente tem a primeira vontade nossa é de matar, né? Assassino, violento. Agora, por que não pode matar? E aí eu, às vezes, no caso dela, primeiro tem uma lei de Deus que Moisés entregou lá no alto do monte, não matarás, né? Segundo, que tem uma Constituição que estabelece. Terceiro, que essa pessoa tem que ser duramente punida. Ali para a primeira dama, a secretária de Estado. E ela ouviu, assim, concordou com tudo que eu falei, e quando terminou, ela deu uma risadinha. Eu falei, mas para mim, não. Para mim tem que descer o cacete e depois matar. Ou seja, então o problema dos direitos humanos é enfrentar, e aí eu não gosto, eu nunca deixo de falar o seguinte, qual que é o desafio dos direitos humanos, gente? O desafio é um projeto de sociedade que vai muito além do senso comum. Porque vejam bem, a gente muitas vezes fala direitos humanos e cidadania, como se fosse a mesma coisa. Não são. Eles podem ser próximos. Cidadania é o conjunto de ideias e de valores vinculados à correlação entre direitos e deveres. Eu tenho direitos porque tenho deveres. Porque se eu não cumprir os meus deveres, eu não tenho direitos. Isso é a regra da cidadania, a da lei. Se eu não pago imposto, eu perderei alguns direitos. Se eu não obedeço à lei de não roubar, é meu dever, eu vou ser sancionado perdendo o direito ao ir e vir, né? Direitos humanos não. Muito mais ousado. Mesmo quem não cumpre os seus deveres, mesmo quem estupra e mata, mesmo quem tortura, como o Ustra, tem direitos humanos. O Ustra, ao ser preso, se preso fosse, teria de ter direito ao devido processo, à defesa, ao julgamento imparcial. Isso é contra o senso comum. O senso comum milenar é olho por olho, dente por dente. Tem essa violência. Então é muito mais fácil, você teria de fazer na escola, em todos os níveis da escola, e na televisão e na rádio, o tempo todo, a construção desse novo ideal. Os direitos humanos são direitos que as pessoas têm intrinsecamente, ao nascer, são humanas. Isso não é fácil. Eu, na minha juventude, eu era socialista. Queria uma sociedade socialista. E direitos humanos era uma etapa intermediária. Hoje é o contrário. O mundo vai ser socialista há muito tempo e ainda haverá graves problemas de direitos humanos, porque no Partido Socialista, no governo socialista, haverá machismo, haverá discriminação sexual, haverá discriminação etária, questão de jovens, contra os dois, hein? Contra os jovens e contra os mais velhos também. A gente reclamava aqui agora há pouco, com o Dr. Hayek, de regras que impedem também direitos dos idosos. Então, esse tema corresponde a uma inversão, em que a sociedade dos direitos humanos é uma sociedade que será construída por um processo muito longo, e eu me ligo à segunda pergunta. A segunda pergunta, ela é bem feita e difícil, porque ela está me perguntando assim, do jeito que
está funcionando bem, está sendo satisfatório, eu teria que confessar que não está. Né? Quer dizer, Norberto Bobbio, o guru lá do mestrado, ele tem uma frase que eu usei no meu discurso de posse lá perante o Lula, em 21 de dezembro de 2005. O Bobbio fala: se querem ter uma visão bastante abrangente dos direitos humanos do mundo, eu proponho um exercício muito simples. Leia a Declaração Universal e depois olhe em volta. Basta isso. Está lá. Não discriminação, todos são iguais. Mas olhe em volta. Você vai ver. Eu moro perto da Avenida Paulista. Ali na hora que eu chegar perto da minha casa, eu vou ver crescentemente cada dia pessoas dormindo na rua. Dormindo na rua, no verão de 30 graus, já não faz graça. Agora, com esse frio, isso está crescendo como cogumelo. A olhos vistos, a olhos nus. Ela me pergunta: não seria melhor criar um outro sistema? Faço um paralelo. Difícil de responder também. A Constituição brasileira está sendo atacada, violada, desrespeitada por ministros do Supremo Tribunal Federal. Ministros do Supremo, membros do Ministério Público estão violando a Constituição. Eduardo Cunha antes de ser violava a Constituição. Os parlamentares do Centrão violam. Precisamos de uma nova Constituição. Agora, fazer uma nova Constituição agora, na correlação de forças atual, a essência da tática política é a correlação de forças. Lembre, mas podia ser Maquiavel, fundador da ciência política. Vamos olhar. Então, se a gente propuser lá na ONU ou na OEA, entre os países, uma discussão sobre o sistema, o risco de sair pior é muito grande. Lendo a convenção, recomendo bem, vocês vão ver que ela foi aprovada pelos estados, mas ela propõe muito mais coisa do que aqueles estados estavam dispostos a respeitar. Então, quando ele é questionado: mas espera aí, essa lei de anistia, que anistia torturadores e estupradores, ela não pode ser? Ele começa a falar: para que o Brasil está nesse sistema? E de novo, não é esquerda e direita. Quem denunciou e saiu do sistema agora foi a Venezuela chavista. E eu tentei conversar com alguns membros do governo da Venezuela, que começaram a dizer: isso no fundo é a crença de que vocês vão estar no poder sempre. Não vão. E quando não estiver no poder, vai vir o Leopoldo Lopes, o Ledesma, o Capriles, que vai mandar o militante chavista para a cadeia, para a Câmara de Tortura. E vocês vão precisar muito de um sistema interamericano. Exemplo da Dilma. A Dilma teve uma atitude errada na questão de Belo Monte. Belo Monte, a minha comissão estava lá, tomou uma posição errada, mandou parar a obra, nunca mandou parar nenhuma obra, era uma relatora norte-americana que presidia a comissão, não consultou ninguém, nunca tem decisão unipessoal lá, não existe decisão monocrática, e ela mandou parar a obra. Bateu de frente com a personalidade da Dilma, que vocês conhecem, que todo mundo conhece. Aí ela retirou o embaixador, retirou a minha candidatura, eu só fui candidato 2 anos depois, parou de pagar a OEA por vários anos. Eu cheguei na comissão,